Bom dia, pessoal. O tema da aula de hoje é cirurgia do idoso, compondo o conteúdo do nosso Cirurgia 3, feita a princípio para o nosso período emergencial, decorrente aí da pandemia. Então, o conteúdo de hoje é um conteúdo extremamente importante, principalmente porque a gente vê ao longo das últimas décadas, né, um aumento da longevidade da vida humana, né? Então, a tendência é que a nossa população ela tende a envelhecer, né? Quando a gente vai olhar as pirâmides etárias, né, a gente vê de forma crescente, tanto no sexo masculino quanto no feminino, devido à baixa taxa de natalidade e baixa taxa de mortalidade, né, que a população ela tem ficado mais velha. Então, a proporção de pacientes idosos tem aumentado cada vez mais. E acaba que esse envelhecimento ele vai trazer implicações importantes na área da saúde, porque a gente acaba criando estratégias, né, de diagnóstico mais precoce de certas doenças, e acaba que hoje a gente tem condições de melhorar essa longevidade humana, né? Então acaba que a qualidade de vida, a, perdão, acaba que a nossa sociedade hoje, ela dentro do contexto, né, de saúde, ela consegue dar melhor prognóstico para esses pacientes idosos. Então, além do paciente tender a viver mais, ele vive com mais qualidade de vida, mais saúde, né? E acaba que, quando a gente pensa em envelhecimento, né, qual que seria o resultado cirúrgico? Então, a gente pensa, né, o paciente idoso, ele tem a mesma reserva que o paciente jovem? Nesse caso, se a reserva dele for menor do ponto de vista fisiológico, o efeito no resultado cirúrgico ele vai ser negativo, né? Aí aqui a gente pode pensar em dois caminhos. A gente tem a questão, né, da diminuição natural de reserva fisiológica, então alguns mecanismos compensatórios eles vão estar mais prejudicados ou mais lentificados no paciente idoso. E, além disso, né, o paciente, muitas vezes, ele vai ter várias comorbidades. Então, a tendência é que o paciente, né, com o decorrer da idade, ele apresente hipertensão, diabetes, neoplasias, né? Então, acaba que é um paciente que vai ter que conviver com essas comorbidades e isso vai trazer uma implicação quando a gente vai conversar de tratamento cirúrgico, porque essas comorbidades podem ter influência importante, tanto no ato intraoperatório quanto no pós-operatório também. Além disso, né, a gente pensar nesse paciente idoso, a gente pode ter os pacientes que vão chegar, né, nas idades acima de 60 anos com mais saúde, né? Então, são pacientes que, apesar de serem idosos, eles têm uma vida ativa. Não necessariamente serem atletas, né? Mas conseguir realizar suas atividades habituais. Então, tem certa independência, né? Então, o paciente idoso, ele consegue sair para fazer suas compras, consegue ir na farmácia, consegue trocar de roupa sozinho, ter independência para sua casa, dirigir o carro, né? Porque ele, mesmo com certas comorbidades, ele consegue controlá-las bem. Então, acaba que é um paciente mais saudável. E, por outro lado, o envelhecimento vai trazer, né, essas doenças crônicas descompensadas ou até mesmo aquelas que não têm uma cura, né? E acabam que esse paciente ele vai sofrendo certa debilidade ao longo do tempo, que é o que a gente chama de idoso frágil, né? Acaba que essa doença ela acaba alterando muito os mecanismos fisiológicos, causam certas sequelas, e esse paciente doente crônico ele tende a ter uma capacidade funcional, né, uma performance status reduzida. Então, é um paciente que, quando a gente vai pensar em cirurgia, possivelmente ele deve ter um desfecho pior do que esse outro paciente que é idoso, mais saudável, né? E no caso específico da doença crônica, algumas delas vão cursar com necessidade de tratamento cirúrgico muitas vezes. Então, a gente tem que pensar sempre, né, nesse paciente como potencial paciente para cirurgia também. E quando a gente pensa nesse paciente que tem a doença crônica, a gente acaba aumentando a necessidade de tratamento cirúrgico, por quê?
A partir do momento que ele tem a comorbidade, tem a sintomatologia, a gente consegue diagnosticar mais fácil as doenças que vão ter tratamento cirúrgico, né? Então, com o avanço das tecnologias, né, desenvolvimento de métodos como ultrassom, tomografia, ressonância, dentre vários outros, eles já dão a minha possibilidade de diagnosticar mais essas condições cirúrgicas e acaba que temos hoje também um acompanhamento multidisciplinar, né? O paciente que tem essa doença crônica, muitas vezes ele é acompanhado por outros especialistas, né? Por exemplo, o diabético com endócrino ou o hipertenso com cardiologista e por aí vai. Sem falar nas outras profissões da área da saúde, né? Paciente com nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, né? Fonoaudiólogo e por aí vai. Então acaba que eu crio, né, um cenário onde eu vou conseguir diagnosticar mais essas doenças cirúrgicas e com esse acompanhamento multidisciplinar, eu vou conseguir preparar melhor esse paciente doente crônico para fazer a cirurgia. Então, acaba que eu tenho uma maior indicação cirúrgica nesse contexto. E quando eu penso naquele idoso que é saudável, quando surge algum diagnóstico de alguma doença cirúrgica, né, ele pode desenvolver uma diverticulite, né, uma apendicite, não é tão comum apendicite no idoso, mas também não é impossível. Outras doenças, principalmente as oncológicas, que vão ter indicação cirúrgica, se o paciente for previamente rígido, né, ele vai ter uma melhor condição clínica para a cirurgia, né? Até mesmo a resposta, a reserva fisiológica que ele tem para evoluir em relação à doença atual, ela vai ser melhor. Então, quando ele vai para a cirurgia, ele vai ter uma condição clínica melhor do que o perfil daquele paciente doente crônico já com algum déficit funcional. Então, acaba que nesse paciente saudável, o risco cirúrgico ele vai ser menor. E quando a gente vai comparar o pós-operatório, o paciente que era previamente saudável, ele é mais fácil de recuperar as suas funções de antes. Então, se ele era independente para as atividades diárias antes, possivelmente ele vai ter uma melhor reabilitação e voltar a fazer essas atividades igual era antes. Então, a gente tem, quando vai indicar essa cirurgia do idoso, né, aquele caminho onde a cirurgia vai ser muito bem tolerada, né, o paciente ele consegue responder bem e não vai ter nenhuma complicação, ou o paciente, né, apesar das complicações cirúrgicas poderem acontecer em qualquer idade, mas aquele paciente idoso que já tem um déficit prévio, né, à cirurgia, ele pode desenvolver essas complicações. Então, por que é importante da gente discutir essa cirurgia do idoso? Né? Justamente porque a maior mortalidade ela vai ser maior no grupo que tem risco de complicação. Então, eu tenho que preparar melhor esse paciente idoso para o procedimento cirúrgico. Então, quando a gente vai considerar, né, um paciente idoso com diagnóstico de tratamento cirúrgico, a gente tem que pensar que muitas vezes, como fisiologicamente ele tem um certo déficit para manifestação de algumas doenças, né, o diagnóstico ele pode ser mais tardio. Mesmo com aquele avanço todo tecnológico, às vezes o idoso ele não vai fazer uma taquicardia, às vezes ele já usa algum beta-bloqueador por alguma indicação cardiológica, então ele desenvolve um quadro séptico, mas não tem aquela manifestação típica da doença, às vezes ele não vai ter febre por uma resposta imunológica mais debilitada. Então, acaba que tanto o diagnóstico quanto a indicação cirúrgica são mais tardios, né? Então, se a doença é mais avançada no momento do diagnóstico, ela possivelmente ela vai trazer uma morbidade maior também. E quando eu penso em indicar essa cirurgia, né, eu tenho que pensar em como que isso vai acontecer. No sentido assim, o que seria o sucesso para mim? Né? Quando eu indico uma cirurgia, eu quero tratar aquela patologia ou eu quero tratar o paciente? O que vai ser o sucesso dessa cirurgia no final das contas, né? Então, quando eu falo paciente idoso,
o sucesso para essa indicação cirúrgica, né, o benefício seria que eu tenha uma baixa maior mortalidade, que esse idoso consiga retornar às atividades habituais, que ele consiga fazer a sua reabilitação em ambiente domiciliar e tenha, consequentemente, qualidade de vida. Então, se eu for pensar num paciente idoso que tem uma patologia cirúrgica, mas que se eu levá-la para o bloco cirúrgico, ele tem mais chance de morrer do que de voltar a ter uma qualidade de vida, às vezes a gente não tem que indicar esse procedimento cirúrgico. Então, a partir do momento que eu penso no paciente idoso, eu quero que o que ele era antes dessa doença, é o que ele saia depois. Isso que vai ser o sucesso, né, do nosso tratamento cirúrgico. E pensando, né, no ponto de vista fisiológico, acaba que ao longo da vida, né, todos os órgãos vão começar a ter uma certa deficiência de sua função. Acaba que ao longo da vida, né, por vários estresses metabólicos, algumas vias metabólicas não totalmente esclarecidas, estresse oxidativo, a própria senescência com alteração da composição corporal, da alteração dos parâmetros basais para alguns sinais vitais, né, acaba que isso vai fazendo com que cada órgão comece a diminuir sua função, né? O paciente idoso, mesmo com essa diminuição, quando ele está em condição normal, seria o quê? Uma condição sem doença, né? Ele está saudável, não manifesta nada, essas alterações fisiológicas, muitas vezes, elas não vão ser tão significativas. Então, se o paciente, por exemplo, né, eu tenho um idosinho que está em casa, a única tarefa que ele tem é ir lá no centro de convivência para conversar com os outros idosos, volta para casa, é uma caminhada leve, não tem nenhum estresse metabólico mais significativo, eu não consigo saber se ele tem ou não esse declínio fisiológico. Mas a partir do momento que ele entra em algum estresse metabólico, então esse senhorzinho, por algum motivo que seja, ele começou com um quadro de dor abdominal e desenvolveu uma diverticulite, acaba que essa diverticulite complica com abscesso e por aí vai, e acaba que ele entra num estado de estresse metabólico. Então, se antes eu tinha uma demanda basal para manutenção das funções vitais mínimas, né, básicas, a partir do momento que ele adoece, esse estresse aumenta a ponto de eu identificar que fisiologicamente ele já tem um déficit, né, com essa resposta. E quando a gente pensa que esse paciente vai entrar num estresse metabólico muito aumentado por causa do ato cirúrgico, esse declínio todo ele pode vir à tona, né, a ponto do próprio organismo desse idoso não conseguir superar a inflamação sistêmica decorrente do procedimento. Então, eu começo, né, no paciente idoso, se ele não for muito bem preparado para a cirurgia, ou tiver que ser submetido a uma cirurgia de urgência, ele pode iniciar uma disfunção de órgãos, né, ao longo desse pós-operatório. E isso é ruim porque aumenta a mortalidade. Então, quando a gente discutiu, né, isso seria o sucesso da nossa indicação cirúrgica? Lógico que não. Então, se eu sei que o paciente idoso ele tem um declínio fisiológico, muitas vezes esse declínio ele não vai ser manifesto porque ele não tem um estresse elevado do ponto de vista metabólico, é um paciente que, a partir do momento que tem indicação cirúrgica, eu tenho que fazer um preparo pré-operatório muito bem feito, porque eu tenho que identificar nesse paciente idoso todos os sinais de risco que alterem a resposta pós-operatória. Então, como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa é entender o que acontece do ponto de vista fisiológico nos principais sistemas. Então, quando eu penso no sistema cardiovascular, a gente sabe que, epidemiologicamente, as principais alterações, que seria a síndrome coronariana, a insuficiência cardíaca, elas seriam as principais causas de morte, tanto entre homens quanto entre mulheres. E quanto maior a idade, maior o índice de mortalidade. E acaba que, no paciente idoso, quando eu falo de sistema cardiovascular, eu tenho uma prevalência muito aumentada de insuficiência cardíaca. Do ponto de vista funcional, o que vai acontecer? Eu não consigo manejar muito bem volume grande para esse paciente. Se a bomba, que é o coração,
ela é insuficiente, eu não consigo dar excesso de líquidos, se o paciente sangrar muito, por exemplo, ou então ele vai ter uma resposta muito lenta e não conseguir responder muito bem, né, a essa demanda. Então, o que acontece no organismo do paciente idoso que vai gerar essa dificuldade do manejo, tanto no peri quanto no pós-operatório, do ponto de vista do sistema cardiovascular? Acaba que esse paciente, ao longo da vida, ele pode sofrer isquemias silenciosas. Essas isquemias tendem a causar certa lesão do tecido cardíaco. Então, o número de células, né, de miócitos, elas começam a ter isquemia, algumas vão sofrer apoptose, necrose, que vai ficar uma cicatriz fibrótica. Então, aquele local onde eu deveria ter mais miócito, eu tenho fibrose. Então, acaba que a contratilidade ela vai ser prejudicada. Sem falar que a gente tem o sistema de condução elétrica no coração que é responsável por manter a atividade elétrica, né? Os batimentos síncronos. E muitas vezes na senescência, essas vias também podem sofrer com esses eventos isquêmicos, né? E acaba que a via de condução pode estar comprometida. A gente tem um aumento de fibrose na musculatura cardíaca, eu posso ter uma certa dificuldade de fazer com que o ventrículo relaxe o suficiente para receber o sangue. Então, acaba que eu tenho uma diminuição dessa complacência ventricular, de forma que quando o paciente tem que bombear o sangue, esse sangue vai ir com mais dificuldade. Além do que, a gente sabe, né, que o processo de aterosclerose tende a aumentar a resistência vascular periférica, e isso por si só pode aumentar a pressão e certa resistência, né, durante a sístole. Então, acaba que, para excesso de líquido no paciente que tem um coração doente, ele pode não tolerar muito bem esse excesso de volume. Eu tenho processos, né, de esclerose, calcificação, outras degenerações de válvulas cardíacas que podem cursar com certa diminuição do débito sistólico ou então com recogitações, né, diminuindo também a resposta. As células cardíacas têm receptores beta-adrenérgicos e acaba que no paciente idoso esses receptores vão diminuindo a sua expressão nas células de forma que eu tenho certa diminuição da resposta beta-adrenérgica. Então acaba que se o paciente entra num quadro séptico ou então tem algum choque que deveria cursar com uma taquicardia, ele tem certa restrição a isso, então acaba que ele não responde muito bem e não manifesta precocemente estados mais graves. Ele depende muito da pré-carga, né? O que é a pré-carga? Seria o retorno venoso. Então, um paciente idoso, se ele tiver alguma insuficiência venosa, né, varize, ou alguma outra condição que diminua esse retorno venoso, pelo motivo que for, acaba que eu tenho já um certo comprometimento do débito cardíaco também. Então, para ele aguentar um estresse cardiovascular grande no perioperatório, ele vai estar muito mais propenso a sofrer isquemia, porque não vai ter um volume adequado, né? Sem falar que essas isquemias silenciosas elas podem ser desenvolvidas a qualquer momento. Então, acaba que, do ponto de vista cardiovascular, eu posso ter certo comprometimento do ponto de vista de respostas, né, ao estímulo, elevação de pressão de difícil controle, dificuldade de manejo de líquidos por não ter um coração com a bomba muito eficiente, e acaba que pode aumentar a mortalidade desse paciente. Quando eu falo do ponto de vista respiratório, eu tenho que lembrar que das complicações cirúrgicas são as mais comuns. Então, o paciente fala de fazer atelectasia, pneumonia, né? E no paciente idoso, eu já tenho certa diminuição da complacência da parede torácica, seja por diminuição da musculatura, seja por alterações na própria constituição da parede, né, do ponto de vista cartilaginoso. Então, acaba que a complacência da parede torácica diminui, isso diminui a questão da quantidade de ar que entra para a troca gasosa. Muitas vezes o paciente vai ter algum grau de desnutrição, então a força da musculatura respiratória vai estar comprometida. A própria elasticidade pulmonar, por diminuição do colágeno, né, dentro do parênquima pulmonar, ele vai ser perdido também, o que dificulta para o ar entrar e perfundir os alvéolos.
quando eu tenho essa alteração, eu continuo mandando sangue para o pulmão, mas o pulmão não ventila muito bem. Então, eu tenho esse desequilíbrio de ventilação-perfusão, de forma que a troca gasosa não fica tão efetiva no paciente idoso. E pensando no contexto, né, de estresse metabólico, se eu tiver uma queda da pressão parcial de O2, né, no sangue, pode ser porque a minha oxigenação não esteja sendo suficiente. Muitas vezes esse paciente ele pode ser DPO-cítico também, né? A gente vai ter diminuição da resposta aos quimiorreceptores, então se o paciente, né, idoso fizer alguma hipóxia, é mais difícil de eu identificar isso, porque a nível do sistema nervoso central a resposta vai estar já prejudicada. Sem falar que, do ponto de vista de mecanismo de proteção de via aérea, o principal que a gente tem é o reflexo de tosse, pode estar comprometido ou até abolido. Sem falar que, se o paciente for desnutrido ou tiver um comprometimento imunológico maior, aquelas células de defesa que ficam no parênquima pulmonar, elas não vão ter uma resposta efetiva também, de forma que, se ele tiver uma complicação infecciosa pulmonar no pós-operatório, ele não vai manifestar com febre, vai ter uma resposta mais deficitária. Às vezes o paciente está broncoaspirando, mas não tem o reflexo da tosse, ou então ele tem alteração da própria deglutição, né, pelo processo de sarcopenia, de perda funcional muscular, ou alguma doença degenerativa que altera a deglutição, ele está mandando componente de broncoaspiração, que aumenta a mortalidade, porque às vezes ele vai fazer uma pneumonite química que a gente não vai identificar precocemente. Quando a gente fala, né, do sistema renal, falando principalmente da parte do néfron, né, a gente tem a insuficiência renal aguda no paciente idoso como uma das principais causas de mortalidade no pós-operatório. E lembrar que o rim ele vai ter uma taxa de filtração glomerular mais reduzida, porque o número de néfrons funcionantes nesse rim ele tende a ser menor. Então, com a idade, com o processo inflamatório crônico, seja por comorbidades do rim ou sistêmicas que vão afetar diretamente, né? Então, hipertensão, diabetes, alguma vasculite, eles podem comprometer as estruturas do néfron, e esse néfron entrar em colapso, em apoptose e deixa de ser funcionante. Então, a capacidade dos néfrons vão diminuindo com a idade por causa desses processos inflamatórios. Isso vai fazer com que eu tenha alteração nas arteríolas aferentes e eferentes, de forma que a filtração, né, o fluxo sanguíneo que está indo para o rim está mais comprometido, tanto a nível de microcirculação, que são essas arteríolas que estão próximas ao néfron, quanto do fluxo renal como um todo, né? O fluxo sanguíneo que vai para o rim, por aterosclerose, né, por alguma estenose, acaba reduzindo a quantidade de sangue que vai para o rim. Então, acaba que eu vou alterando a quantidade de sangue que é filtrada. Além do que, a gente sabe que a urina é formada no rim e ela tem um mecanismo de contracorrente que é responsável pela concentração, né, eletrolítica de sódio, potássio, cloreto, dentre outros íons que vão ser eliminados através da urina, e acaba que essa função de concentração urinária pode estar prejudicada. Isso significa que eu posso ter maior retenção de sódio, eu posso ter uma maior retenção de potássio, que pode estar associado com arritmias, com alterações neurológicas. Eu tenho que lembrar que o paciente idoso, nesse contexto, né, de insuficiência renal decorrente da idade, se ele desidrata, a resposta a essa desidratação ela vai ser um pouco diminuída. Então, principalmente por essa capacidade, né, de concentração urinária, se eu desidrato, eu deveria reter sódio para reter líquido. Se eu estou perdendo sódio na urina, né, eu não consigo concentrar direito essa urina, acaba que eu não consigo responder bem à desidratação. Se eu associar isso com o sistema cardiovascular, o paciente desidratado deveria fazer um ataque cardíaco, não faz. Então, acaba que eu demoro a identificar essa desidratação. Além do que, uma das respostas de desidratação é sede.
paciente idoso muitas vezes não tem um mecanismo de sede muito bem funcional, né? Quando ele está desidratado, ele não manifesta sede, o que dificulta também para a gente identificar e fazer esse diagnóstico. Além do que, né, pensando tanto no ato operatório quanto as medicações pós-operatórias, né, alguns medicamentos são excluídos por via renal. Se o rim não funciona direito, a depuração dessas drogas vão estar comprometidas e eu posso aumentar a circulação delas por mais tempo. Então, se eu fizer um sedativo, por exemplo, eu posso aumentar o tempo de ação desse sedativo, o paciente ter algum rebaixamento, né, de sensório. Então, eu tenho que tomar cuidado com algumas medicações utilizadas. Pacientes idosos têm certo comprometimento já do esvaziamento vesical, então a bexiga ela não é esvaziada corretamente. Se ficar muito resíduo, né, na bexiga de urina, esse resíduo ele tende a sofrer um processo de colonização. Então, é muito frequente que os pacientes desenvolvam quadros de infecção urinária associados, né? Então, é uma coisa que eu tenho que pensar. Aquele paciente idoso, se ele manifestou febre, manifestou uma taquicardia, eu tenho que considerar infecção pulmonar, que é a principal, mas eu não posso esquecer da infecção urinária, né? Se eu estou pensando em processo infeccioso, pode ser uma das causas aí, né, que estão acometendo, estão complicando esse pós-operatório do paciente idoso. Quando eu falo, né, do sistema hepatobiliar, eu já tenho também um comprometimento da capacidade de síntese hepática, porque eu vou ter diminuição do número de hepatócitos. Além disso, posso ter comprometimento do fluxo sanguíneo hepático, e lembrando que, do ponto de vista nutricional, toda medicação ou a maior parte dos nutrientes que são absorvidos no trato gastrointestinal vão passar pela circulação hepática. Então, se o fluxo sanguíneo hepático está reduzido, eu posso ter comprometimento da metabolização de alguns nutrientes, né, e alguns fármacos também. Apesar dessa diminuição, né, do número de hepatócitos, a gente ainda consegue, né, nos pacientes idosos, ter uma síntese preservada, a não ser se eu já tiver alguma degeneração importante do fígado, né? Se o paciente já for cirrótico ou ter alguma hepatite, alguma outra doença hepática bem específica, né, onde a capacidade de síntese estaria diminuída, acaba que no paciente em geral eu tenho pouca alteração nesse sentido. Lembrar que algumas medicações também são depuradas pelo fígado, então alguns medicamentos eu tenho que ter ajuste caso o paciente já tenha algum grau de disfunção hepática. Algumas medicações também são metabolizadas lá. E lembrar que alguns pacientes podem desenvolver colelitíase, principalmente por um aumento, né, da excreção de uratos ou outras substâncias que vão predispor à deposição na formação de cálculos biliares. Então, é sempre bom considerar o paciente idoso, se começar com dor abdominal, principalmente no andar superior, considerar diagnósticos diferenciais de colelitíase, colicistite ou pancreatite. Podem ser comprometidos aí por causa da idade em si. E o sistema imunológico, a gente já tem certa suscetibilidade a processos infecciosos, processos autoimunes e de neoplasias, porque toda resposta inflamatória ela tende a já estar alterada com a senescência. Então, eu posso ter diminuição da produção e diferenciação das células T, a atividade mitótica de células-tronco vai estar bem mais diminuída, eu tenho como resposta a certas infecções, produção de anticorpos não específicos, e esses anticorpos começarem a evoluir com respostas autoimunes, não necessariamente desenvolvendo uma doença autoimune em si, mas eles acabam tendo um certo comprometimento da função por atacar órgãos ou até mesmo células próprias do corpo. E, de forma geral, né, principalmente aquele paciente com maior número de comorbidades, a gente tem
uma tendência a produzir mais citocinas pró-inflamatórias, alterando, né, de forma geral o funcionamento do sistema imune. E lembrar muito, isso aqui é uma coisa extremamente importante quando a gente vai falar de paciente internado, falando do idoso cirúrgico, mas isso de forma geral, tá? As alterações glicêmicas são de extrema importância, né? Porque a gente tem certo grau, né, de já prevalência do diabetes ou uma resistência insulínica no paciente idoso, seja por algum comprometimento crônico do pâncreas, né, das células beta-pancreáticas, que são responsáveis pela produção de insulina, de forma que o paciente ele não consegue secretar de forma adequada essa insulina, ou se essa insulina estiver secretada de forma adequada, eu posso ter algum tipo de resistência periférica a essa insulina, né? O que acontece que vai fazer esse declínio, né, da alteração de secreção ou da resposta, não são mecanismos muito bem identificados, né? Mas o que os estudos mais recentes pensam, né? Muitas vezes relação direta com a obesidade. Esses pacientes idosos que são obesos ou com sobrepeso, eles têm uma tendência a ter maior resistência insulínica, pela obesidade ser um estado crônico e aumentar a liberação de citocinas pró-inflamatórias. Além do que, alguns processos de sinalização intracelular que não são muito bem elucidados podem sofrer certa alteração por causa da idade, o que comprometeria diretamente a liberação da secreção de insulina. Eu posso ter várias comorbidades alterando esse processo todo, além do que há algumas teorias até que falam que algumas células teriam uma capacidade de uma produção endógena de insulina ou mecanismos semelhantes. Do ponto de vista funcional, o que vai acontecer com esse paciente idoso que está internado? A glicemia dele sobe demais, né? E excesso de glicemia acaba aumentando mortalidade. Então, eu tenho que ter um controle no pós-operatório muito mais restrito para esses pacientes. Então, a gente tem que tomar um cuidado extra para falar sobre essa hiperglicemia que o paciente pode desenvolver aí ao longo da internação. Então, né, quando a gente vai falar da assistência aí do paciente idoso, tudo vai começar lá no pré-operatório. Então, aquele cuidado de pré-operatório, a gente vai fazer ele muito bem feito, né, com aquela anamnese detalhada. Aqui lembrar que alguns idosos têm certa comprometimento neurológico também, por alguma demência, alguma sequela de AVC. Então, acaba que eu tenho que tomar bastante cuidado com esses pacientes mais confusos, tentar sempre ter algum cuidador, algum responsável para dar essas informações. É importante identificar o processo da doença atual, quais as repercussões da doença atual na qualidade de vida desse idoso hoje, avaliar todas as comorbidades que esse paciente tem, as medicações de uso, porque algumas vão ser continuadas ou não durante a internação, no pós-operatório. A gente tem que fazer o exame físico completo, porque como a gente viu esse declínio fisiológico todo, pode ser que ele não manifeste, não tenha manifestações porque está no estado basal mínimo. Então, eu tenho que tentar identificar como seria uma resposta ao estresse. Então, às vezes eu faço uma ausculta cardíaca, ausculto um sopro, então seria interessante fazer uma propedêutica cardiológica, né? Então, o exame físico completo vai me dar todas essas informações para um melhor cuidado no pós-operatório. Sem falar que tudo que eu identificar na anamnese, exame físico, pode ser guiado através de exames complementares, de acordo com os achados. Quase de regra a gente pedia radiografia, eletrocardiogramas para os pacientes idosos, mas geralmente são pacientes que já têm as comorbidades ou risco, né, de isquemia silenciosa, por exemplo. E importante é que caso ele tenha alguma patologia, alguma comorbidade que esteja alterando muito o processo fisiológico, a gente tem que tentar fazer a otimização clínica. Então, se ele for muito desnutrido, a desnutrição ela tem desfecho desfavorável por aumentar a incidência de complicações. Então, eu tenho que otimizar essa nutrição dele. Se ele for
diabético mal controlado, hiperglicemia aumenta a mortalidade, eu tenho que compensar isso antes, né? Então, tudo que eu fizer no pré-operatório é para tentar otimizar esse paciente idoso para ter uma melhor resposta no pós-operatório. Então, a gente vai tentar fazer aquele risco cirúrgico anestésico, vai utilizar as escalas preditoras de risco. Para o paciente idoso, é recomendado escalas mais completas. Aqui eu trouxe o exemplo da escala de Goldman, que utiliza 9 variáveis mais específicas do ponto de funcionalidade, e para o paciente idoso elas seriam melhores do que a ASA. A ASA, apesar dela não ter tantos fatores, tantas variáveis, ela é muito utilizada pela facilidade e ela é aplicável sim para idosos também. Então, na impossibilidade de fazer o Goldman, como vocês podem ver, tem vários critérios que consideram funcionalidade cardíaca, pulmonar, ionograma, função renal, né? Se eu não conseguir fazer isso tudo no pré-operatório, eu posso utilizar o ASA, que é uma escala mais simplificada, mas que a gente consegue certamente classificar esse paciente com maior ou menor risco para um ato cirúrgico. E o pré-operatório, né, caso o paciente tenha já alguma doença cardiovascular ou alguma coisa do exame físico que sugira essas doenças, né, eu tenho que lembrar de fazer a propedêutica cardiovascular. Todo paciente, então, merece um ECG. Se o paciente já tiver alguma disfunção cardíaca, eu posso solicitar a ecografia para saber como é a contratilidade, para saber como que está a performance desse coração, para saber se ele aguenta ou não volume. Se eu tiver sinais de isquemia nessa propedêutica, né? Então o eletro tem sinal de isquemia, que é inversão de onda T ou não progressão de onda R nas derivações pré-cordiais. O paciente já tem história de infarto, faço um ecocardiograma, esse eco já tem uma certa discinesia, uma certa alteração de contratilidade, eu teria que fazer um teste de estresse, né? Seria para ver se esse coração consegue ser submetido ao procedimento e caso alguma coisa dê errado, né? Se, por exemplo, o paciente sangrar muito ou ele tem algum distúrbio de oxigenação, se esse coração consegue se manter funcionando em situação de hipoxemia, né, de isquemia. Então, eu poderia fazer um teste ergométrico, mas aí é uma limitação muito grande, porque grande parte dos idosos não consegue fazer o exame por não ter uma deambulação adequada ou por não conseguir fazer os protocolos da forma correta, que são protocolos que exigem atividade física por longo tempo ou com intensidade muito maior do que o basal deles. Então, a grande maioria dos idosos vai fazer o ecocardiograma de estresse, que é através de estresse farmacológico. Lembrar que esses pacientes que usam beta-bloqueador ou estatina, eles têm que ser mantidos tanto no pré quanto no pós-operatório. Lembrando ainda, né, nos cuidados do pré-operatório, muitas vezes os pacientes que vão ser submetidos a alguns tratamentos cirúrgicos maiores ou que apresentam alguma urgência, né, na internação, eles vão ser internados e muitas vezes com a programação da cirurgia nos dias subsequentes, né? Então eu tenho que sempre lembrar que esses pacientes, quando ficam imobilizados, né, eles acabam tendendo a ter estase venosa e se a gente tiver algum grau de lesão endotelial pela doença atual, né, a gente pode desenvolver ou uma TVP ou uma PEP, né? Então eu tenho que lembrar sempre no paciente que for ser internado dessa profilaxia. Então considerar os fatores de risco, né? Paciente com idade acima de 60 anos, que é justamente o paciente idoso, são pacientes que precisam dessa profilaxia que a gente vai discutir daqui a pouquinho como que é feita, né? Então, assim, paciente que é oncológico, se já teve passado de tromboembolismo, se tem alguma doença oncológica ou inflamatória em atividade, se tem obesidade, se faz uso de contraceptivo, se é puérpera, se está fazendo radioquimioterapia, se tem alguma doença hematológica, ou são pacientes que têm uma tendência, né, a ter essa embolia.
Então, aqueles que vão fazer cirurgias de grande porte, seja abdominal, neurológica, algumas ginecológicas, pela manipulação que a gente tem, né, do retroperitônio na região pélvica, o que acaba alterando muito a questão do fluxo sanguíneo na região, principalmente membros inferiores, são situações de extrema importância que são risco para tromboembolismo. Mas a gente tem um destaque muito grande para cirurgias ortopédicas, inclusive na literatura a gente tem que cirurgias ortopédicas de joelho, principalmente, tem alta incidência de trombose venosa profunda, então são pacientes que eu não posso esquecer de forma alguma, já desde o pré-operatório, pensar nessa profilaxia. Lembrando que em algumas situações, essa profilaxia ela tem que ser suspensa cerca de 12 horas antes da cirurgia, né? Então o paciente está internando para fazer, por exemplo, um preparo nutricional, igual vocês já discutiram com o professor João Marcos. Então vai ficar de 7 a 14 dias fazendo preparo, na véspera da cirurgia ele vai ter a profilaxia da TEP do PVP suspensa para a cirurgia. Mas enquanto ele ficou internado, essa profilaxia tem que estar lá. E depois, no pós-operatório dessas cirurgias grandes, elas têm que voltar com a profilaxia. Tá? Como que é feito? Eu posso utilizar heparina não fracionada ou de baixo peso molecular. O que a gente utiliza principalmente é a enoxaparina, que é de baixo peso molecular, que é dado por via subcutânea. Lembrar que aqueles pacientes com disfunção renal muito grave, né, muitos pacientes podem desenvolver IRA, igual a gente conversou. Então, nesse caso, é melhor a gente fazer com heparina não fracionada. A gente tem a formulação chamada Liquemine, que também é feita subcutânea, né, a cada 8, 12 horas. E a gente tem outras formas de fazer essa profilaxia. Considerando que o paciente vai precisar disso a longo prazo, inclusive, né, depois de receber a alta, eu posso já pensar fazer a varfarina, que é o Marevan. Eu tenho alguns casos, né, por exemplo, cirurgia da obesidade, eu posso fazer compressão pneumática intermitente, que são meias próprias que têm componente pneumático que vão simular uma caminhada durante a cirurgia. Tem algumas meias de compressão que também são utilizadas como profilaxia, justamente para não causar essa estase venosa nos membros inferiores. E alguns protocolos, mas aqui não muito utilizados, são os dispositivos de compressão plantar, que seria quando o paciente não tem acesso a essa compressão pneumática, a gente poderia utilizar um dispositivo colocado na região dos pés, né? Quando eu não tenho possibilidade de utilizar essa da compressão pneumática, que seriam nas pernas. Eu tenho que também cuidar já, né, no perioperatório, lembrando que o perioperatório vai do pré, o intraoperatório e o pós-operatório, né? Então, durante todas as etapas do processo cirúrgico, eu tenho que cuidar muito bem da hidratação e de distúrbios hidroeletrolíticos. Quando eu falo, né, no paciente idoso, que tem aquele comprometimento miocárdico, eu tenho que ter cuidado com o excesso de volume. E o cuidado redobrado se ele tiver algum grau de insuficiência cardíaca, porque excesso de volume vai cursar com edema, né, inicialmente membros inferiores, sobe para o abdômen, pode gerar até congestão pulmonar. Então, a gente faz um edema agudo por excesso de líquido. Isso para o paciente que tem uma reserva funcional mais limitada, eu posso aumentar e muito a morbimortalidade dele. Lembrar que quando o paciente desidrata, algumas condições cirúrgicas podem cursar com desidratação, eu vou ter certa dificuldade em identificar isso, né? Então, sempre lembrar de examinar muito bem o paciente, procurando mesmo avaliar o estado de hidratação dele. Alguns podem desenvolver alguns distúrbios hidroeletrolíticos, seja pela própria disfunção renal, ou aqueles pacientes que são desnutridos, quando retorna à dieta, pode desenvolver síndrome de realimentação. Então, acaba que a gente tem que monitorizar esses íons, então sódio, potássio, magnésio, fósforo, cálcio, e aqueles que estão deficitários ou aumentados eu tenho que corrigir, né? Então eu tenho que tentar fazer a reposição
correta para aquele paciente, né? E lembrar sempre que alguns medicamentos podem ter um impacto, né? Uma certa nefrotoxicidade. Então, se eu estou utilizando algum medicamento que tende a causar nefrotoxicidade, por exemplo, a gentamicina, é um antibiótico utilizado muito nas cirurgias de abdômen agudo inflamatório, né? Eu tenho que sempre monitorizar essa função renal, para ver se essa nefrotoxicidade está evoluindo com uma IRA. A questão do controle glicêmico, como eu falei com vocês, aumenta muito a mortalidade. Então, se eu controlo melhor a glicemia desse paciente, eu tenho menor risco de sepse, menor risco de insuficiência renal aguda, menor taxas, né, de necessidade de hemotransfusão. Então, controlar a glicemia melhora muito a qualidade de vida do paciente. A gente sabe, do ponto de vista ambulatorial, que o valor meta para glicemia é entre 60 e 99. Mas quando a gente fala de pacientes internados, independentes de ser diabéticos ou não, a nossa meta muda. Quando a gente fala do idoso, especificamente, a minha meta seria manter uma glicemia entre 100 e 150. Por que a gente tem que ter uma meta um pouco maior do que a ambulatorial? Porque a hipoglicemia ela também cursa com alterações metabólicas que vão implicar piora de prognóstico. Então, se o paciente está com a glicemia em torno de 80, a chance dele evoluir com uma hipoglicemia é muito grande. E a hipoglicemia ela pode causar essas disfunções. E as metas são aceitáveis no paciente internado até 180. Então, se eu tenho uma glicemia 170, excelente, está ótimo. A gente considera para o paciente internado com bom controle. Só que quando a gente fala do idoso, a gente tenta sempre manter até 150, para tentar evitar que ele faça essas hiperglicemias. Quanto mais próximo aí do 180, né, maior a quantidade, né, da glicose, às vezes maior quantidade de liberação de insulina, maior resistência, acaba que eu posso evoluir com quadro infeccioso. Então, eu tenho que tentar uma meta mais restrita. Então, para a prática, que eu quero que vocês guardem não só para a nossa prova, mas paciente internado, glicemias entre 60 e 180. Se idoso, tentar de 100 a 150. Tá? Se eu tiver hiperglicemia acima de 180, eu tenho que fazer correção com insulina regular. Né? Então, tem que ser uma insulina de ação rápida. Né? Então, eu faço a regular. Se eu tiver quadros de hiperglicemia muito frequentes, né? Então, eu pedi para medir 6 vezes ao dia. Das 6, 5 são hiperglicemias, precisou de várias correções, pode ser que para eu ter um melhor controle glicêmico, eu utilize insulinas de ação mais prolongada, como a insulina NPH, que seriam os esquemas mais utilizados aí para o paciente internado. Lembrar que aqueles pacientes que já são diabéticos, que fazem uso de medicação, se eles estiverem usando qualquer hipoglicemiante oral, na internação esses hipoglicemiantes são suspensos. Então, não tem, né, paciente internado usando metformina, glicazida e etc. Todo paciente internado vai ter suspensos hipoglicemiantes orais. A única medicação do diabético que interna que não é suspensa é a insulina. Se ele já usava insulina antes, a gente tem que usar a insulina no momento, né, da internação. A gente tenta manter a dose habitual. Lembrando que quando o paciente entra em jejum, né, for entrar em jejum para o procedimento cirúrgico, eu tenho que corrigir essa dose. Geralmente eu faço 50% da dose habitual. Então, por exemplo, se o paciente usa NPH 20 unidades pela manhã, se eu for colocar ele de jejum, então no dia, na véspera, né, que ele for entrar de jejum, eu teria que fazer só 10 unidades, né, corrigir essa dose, porque se eu der a insulina em dose full, colocar ele de jejum depois, na hora que a insulina faz o pico de ação, eu não tenho nutriente, a glicemia cai e ele faz hipoglicemia. Então, esses pacientes que entram em jejum, eu tenho que dar um aporte de glicose quando eu estou fazendo insulina. Geralmente eu utilizo soro de glicose isotônico de 5%.
né? Aí a vazão fica a critério dentro das limitações de volume que o paciente tem. Lembrar do sistema respiratório, o paciente ele vai, se ele não tiver comprometimento respiratório importante, ele vai ser indicado a cirurgia. Como que eu vou avaliar isso, né? Se ele já tiver alguma doença, uma pneumopatia basal, eu tenho que fazer espirometria para saber como que está a função pulmonar dele, gasometria para saber como que estão as trocas gasosas, né? Como que está a pressão parcial de oxigênio, de CO2, para saber se ele já é um retentor crônico ou não. Implicação que eu tenho, né, disso, por exemplo, paciente que é DPO-cítico, se eu utilizar muito oxigênio, ele tende a fazer uma hipercapnia. Então, eu pioro o prognóstico dele, do ponto de vista respiratório. Eu vou dar um excesso que ele não devia receber, né? Então, o paciente que vai para o pério, né, com a indicação cirúrgica, principalmente o idoso, se ele já tivesse pneumopatia, eu tenho que fazer esse controle muito bem feito. Se ele tiver com um quadro respiratório agudo, infeccioso, né, uma pneumonia, umas IVAs, eu não posso levar ele para o ato cirúrgico, porque além do comprometimento de função respiratória, eu ainda tenho um quadro infeccioso subjacente, então eu posso causar sepse durante o ato operatório, que eu não quero, então eu tenho que tratar antes. Então, o paciente veio para a cirurgia eletiva, mas há uma semana está com um quadro de uma tosse, parecendo ser, sugerindo uma pneumonia. Então, diagnostica, faz a propedêutica, confirmou a pneumonia, trata primeiro. Então, remarca para um segundo momento. Paciente que tem asma ou DPOC, né, eu tenho que ter um controle clínico muito bem feito, justamente para não ter nenhuma surpresa durante o ato cirúrgico, né? Ele pode fazer broncoespasmo, piorar a ventilação, se for entubado, então ele tem que ter um controle clínico muito bem feito. O ideal é que o paciente tabagista cesse o tabagismo antes de 6 semanas do ato cirúrgico. Se ele for tabagista e tiver indicação para um paciente oncológico que não dá para esperar nessas 8 semanas, é melhor que ele não pare o tabagismo. Porque quando eu retiro toda a carga, né, do tabaco, da nicotina, eu provoco um aumento de secreção na árvore traqueobrônquica. Excesso de secreção vai piorar a minha oxigenação. Então, se ele não parou antes de 8 semanas, se parar depois, ele aumenta muito essa secreção. E eu não quero isso. Então, se eu tenho tempo para preparar esse paciente, eu vou fazer medidas para cessação de tabagismo acima de 8 semanas. Todo paciente que for internar, eu tenho que avaliar a possibilidade de usar oxigênio, mas utilizar só quando for realmente necessário. Eu vendo que ele está com sinais de hipoxemia, né, que é cianose, desconforto respiratório. Saturação ela não vai ser o melhor parâmetro, porque depende do perfil do meu paciente. Eu não posso querer todo mundo saturando 100%. Então, tem alguns pacientes que já têm essas pneumatopatias crônicas que eu tenho que considerar valores menores, né? Então, a gente considera para pacientes, de forma geral, acima de 92%, mas paciente DPO-cítico, asmático, que já tem comprometimento de troca, ou fibrose pulmonar, eu posso considerar valores assim, em torno de 90%, 88%. Então, a minha meta de oxigênio não é para deixar saturando 100%, é para corrigir hipoxemia quando ela estiver presente, né? Lembrar, esse paciente que está no perioperatório, às vezes ele vai ser entubado, ventilado com pressão positiva. Quando tira a pressão positiva, ele pode evoluir com uma telectasia. Se ele ficar acamado muito tempo, a telectasia pode virar pneumonia, complica esse pós-operatório. Então é sempre bom a gente tentar estimular a deambulação precoce do paciente. A deambulação ela vai ser ótima tanto para o ponto de vista respiratório quanto de prevenção de TVP, e a fisioterapia respiratória quando possível, que vai atender o paciente, fazer manobras de resgate para melhorar a expansibilidade pulmonar. Então, o sistema respiratório é de extrema importância no manejo, né, perioperatório também. Lembrar que a gente tem que ter sempre uma avaliação cognitiva do paciente,
Por quê? Se o paciente ele já tem algum estado demencial prévio, ele vai servir de basal para eu avaliar o pós-operatório. Porque no pós-operatório ele pode evoluir com duas patologias principais. Uma delas é a mais comum dessas alterações cognitivas, que é o delírio, e o paciente idoso ele tende a ter uma frequência de delírio muito grande, que seria o quê? Um estado confusional agudo. Vai tendo oscilação do sensório, no sentido, né, momentos onde ele está completamente lúcido, momentos onde ele está totalmente confuso. Ele tende a ficar agitado, né? Tem uma atividade psicomotora mais... Então, ele tende a ficar mais agitado, né? Uma atividade psicomotora mais exacerbada. Então, ele acaba retirando acesso, tentando levantar, falando que tem que ir embora, né? Isso é muito ruim, porque ele compromete o próprio tratamento, né? Às vezes, o paciente fez uma gastrectomia, passou uma sonda nas entérias para nutrição, só que ele faz um delírio e arranca a sonda. Você passar uma sonda pós-gastrectomia, você tem risco de lesar a sua anastomose. Se você tentar passar por endoscopia, o próprio ar do endoscópio pode abrir a anastomose. Então, você não consegue fornecer uma nutrição adequada para o paciente. Ou ele vai ficar em jejum muito tempo, ou ele vai ir para uma parenteral. Aí a parenteral aumenta a internação. Então, acaba que, não só por esse exemplo, mas de forma geral, né, o paciente com delírio ele tende a ter hospitalização mais prolongada. E é ruim para o paciente idoso, porque o principal estresse que ele sofre para desenvolver esse delírio é justamente estar num ambiente fora do seu habitual, né, fora da sua rotina. Então, quanto mais tempo ele fica, maior a possibilidade de desenvolver esse delírio. E a gente tem também a disfunção cognitiva pós-operatória. Ela acontece onde o paciente vai desenvolver um quadro demencial leve, com prejuízo de memória, a concentração, às vezes fica até um pouco mais agitado. Ela tende a ser progressiva e o mecanismo identificado, né, para o surgimento dela é a liberação de microêmbolos que vão para o sistema nervoso central, causando pequenas áreas de microinfartos, né, parênquima cerebral. Então, isso acaba evoluindo e ela é uma coisa que vai ficar permanente, né, ao contrário do delírio, que ela pode ser controlada, né, com medicação. Então, a nossa conduta sempre, né, tentar fazer esse diagnóstico precoce. Se eu souber como ele era antes, como ele está agora, ele não era confuso, agora está confuso, então ele pode estar fazendo esse delírio. Aí a gente vai fazer algumas medicações psicotrópicas para tentar manter ele com um estado neurológico melhor. Aí acaba que eu consigo controlar, diminuir o tempo de hospitalização, mando para casa. A disfunção cognitiva, eu posso fazer o diagnóstico precoce, mas ela não tem um tratamento específico, muitas vezes não é reversível, né? Mas eu posso tentar, né, no pós-operatório, fazer uma reabilitação, né, do ponto de vista neurológico, mas acaba ficando uma certa sequela do ponto de vista inicial. Lembrar sempre dos aspectos nutricionais. Vocês já viram a aula aí de nutrição no pré-operatório, ela é extremamente importante, altera totalmente o processo, né, de produção de células de defesa. Então, a partir do momento que eu tenho trauma cirúrgico, toda uma resposta para a cicatrização ela acontece a partir do meu sistema imune. Então, se eu não tenho sistema imune atuando, porque eu não tenho substrato para produção de células do sistema imunológico, eu vou ter comprometimento da cicatrização. Do ponto de vista prático, né? Ou o paciente idoso já é desnutrido antes, ou ele vai ficar desnutrido no pós-operatório durante a internação. Por que é ruim? Né? Aumenta o tempo de hospitalização, aumenta o risco para complicações infecciosas, e isso é muito bem documentado. Alguns trabalhos até sugerem aumentar a mortalidade mesmo, mas quando vai fazer meta-análise, as meta-análises ficam em cima do muro, acaba que entra no intervalo de confiança, né, de 1.0 e não fecha essa questão da mortalidade, mas em relação às complicações infecciosas, com certeza aumenta. E a complicação infecciosa por si só aumenta a mortalidade. Então, essa é a grande discussão em relação à mortalidade associada com a infecção no pós-operatório do paciente idoso. Eu sei também que vai aumentar o tempo para a reabilitação. Então, vocês lembram lá do começo da aula. O paciente que entra, eu não quero o sucesso cirúrgico, não é ele ter qualidade de vida. Então, qualidade de vida é ele reabilitar isso eu quero antes. E acaba, quando ele é desnutrido, acaba que esse processo ele é mais demorado. O paciente pode desenvolver uma sarcopenia, então
ele andava para ir lá no centro de convivência dos idosos, agora ele não vai conseguir andar. Aí ele fazia tudo sozinho, agora ele não consegue tomar banho sozinho mais, né? Então acaba que esse tempo até ele conseguir voltar ao que era, ele fica maior por causa da desnutrição. E quando a gente está falando principalmente de cirurgias do trato gastrointestinal, a gente tem maior potencial de deiscência e fístula. E isso, do ponto de vista de mortalidade, é uma coisa extremamente grave. Não só para o paciente idoso, mas de forma geral, mas quando a gente pensa no paciente idoso, que é esse que tem uma resposta imunológica comprometida, acaba que o potencial de mortalidade por essas deiscências ela é mais potencializado. Então, o paciente desnutrido tem chance de evoluir muito mal, né? Então, é sempre importante que o paciente idoso passe por uma avaliação, uma triagem nutricional mesmo. Então, os testes bioquímicos, né, dosagem de albumina, a contagem do global de neutrófilos, né, que acaba, eu sei que uma linfopenia, uma leucopenia, aliás, ela está associada diretamente com o quadro de desnutrição. Eu posso ter redução de transferrina, né? Então são fatores que eu posso solicitar desde o pré-operatório. Avaliação clínica, às vezes a gente olha para o paciente, aquele paciente bem consumido, caquético, né? Então, se o paciente é idoso, um CA de esôfago, por exemplo, você olha para o rosto dele e você só vê osso, né? Então, assim, a endoscopia já foi suficiente para ver, né, que ele é um paciente desnutrido. Então, essa avaliação é importante, porque no pré-operatório você pode chamar a equipe multidisciplinar, né? Aí eu não tenho um bom manejo com essa parte nutricional, não tenho grande conhecimento, mas eu sei que ele precisa, né? A indicação não pode ficar para trás, né? E aí eu posso encaminhar para o nutricionista, eu posso, né, pelos dados antropométricos de peso, porcentagem de peso perdido, são coisas práticas de serem feitas que vão me dar essa ideia de desnutrição, né? O ideal é que a gente faça a nutrição pré-operatória nos pacientes, né, desnutridos, não só nos idosos, mas de forma geral. Eu posso tentar utilizar a enteral principalmente. A parenteral, né, eu trouxe o exemplo aqui, são casos onde eu não tenho trato gastrointestinal disponível para fazer esse preparo. Se o paciente tem uma alimentação por via oral até razoável, eu posso dar esses nutrientes todos, né, como suplementação oral, não necessariamente passar sonda, não necessariamente pegar acesso de nutrição parenteral. E quando é desnutrido muito grave, esse preparo tem que ser entre 7 e 14 dias. Então, vocês já devem ter visto aí, né, na aula de nutrição pré-operatória. Lembrar que grande parte dos pacientes que vão vir para a gente, para a cirurgia, são pacientes oncológicos, porque as neoplasias elas têm um aumento da prevalência e da incidência quanto maior a idade do paciente, né? Então, os pacientes com idade mais avançada, que é o nosso paciente idoso, tende a ter mais doenças oncológicas. E com esse advento que a gente discutiu de diagnóstico mais precoce, acessibilidade aos métodos, né, de imagem, principalmente, a gente consegue diagnosticar cedo. Então, para o nosso paciente, a cirurgia ela vai ser curativa em muitos casos de tumores sólidos. E hoje, a gente consegue fazer essas intervenções que são mais agressivas, né? Então, se o paciente tem um câncer gástrico, antigamente o paciente era diagnosticado sendo idoso, não tinha o que fazer. Como hoje a gente tem técnicas mais avançadas, tanto de diagnóstico quanto de tratamento, a gente consegue fazer intervenções mais agressivas e ser intervenções cirúrgicas curativas, né? Então, a gente vai realizar ou não vai? Né? A gente não tem que esperar essa neoplasia se desenvolver, ficar grande fora de possibilidade de terapia cirúrgica, né? Então, eu tenho que considerar o quê? O paciente é oncológico, é idoso, tem indicação cirúrgica, né? Lógico, vai fazer estadiamento, ver se não tem metástase, né? Essa propedêutica oncológica não cabe a gente falar aqui. Mas uma vez que a gente definiu que é cirúrgico, a gente vai ver, eu vou fazer ela agora ou eu tenho que otimizar, né? Então, eu vou adiar esse procedimento cirúrgico, eu vou adiar para fazer essa otimização dentro de um tempo que eu não altere o prognóstico oncológico. Então, por exemplo, quando a gente comentou do tabagismo, que eu preciso de uma cessação de 8 semanas. Às vezes, 2 meses é uma coisa que pode ser relevante para o paciente oncológico.
né? Ah, não, eu preciso um preparo nutricional porque esse paciente está desnutrido. Um preparo de 15 dias não altera tanto esse prognóstico, né? Então, essa questão, adiar ou não adiar, eu vou adiar sempre que for preciso fazer alguma intervenção, mas adiar pelo menor tempo possível. E lembrar sempre que a gente tem que ter disposição, né, esses cuidados multidisciplinares. Então, nutrição para o paciente, né, que está desnutrido, para não ter aumento de complicação infecciosa, não ter risco de fístula e deiscência. A fisioterapia para melhorar a funcionalidade pulmonar, para deambulação precoce. A psicologia, o paciente pode desenvolver delírio, né? Então, às vezes, ele passa por um acompanhamento psicológico antes e depois, né? Para ele tentar entender melhor o porquê que ele está operando, como que vai ser as implicações na qualidade de vida dele, que isso pode ajudar ele a ter uma melhor aceitação, né, do ato cirúrgico. A fonoaudiologia para ver a capacidade de deglutição, para ver se ele vai precisar ou não de sonda, para ver se ele vai ter capacidade de comer ou não sozinho, até mesmo o tipo de alimento que ele vai poder ingerir, que é uma coisa que conta muito para a qualidade de vida. Imagina aquele senhorzinho lá que ama o churrasco, e de repente vai ter que comer só comida pastosa, né? Isso impacta muito em qualidade de vida, né? E a gente tem que pensar em um cuidado multidisciplinar para ajudar na reabilitação desse paciente idoso também. Então, para finalizar, né, a gente viu que o paciente idoso hoje, devido às opções de tratamento, muitas vezes a gente vai ter indicação cirúrgica, né? Então, o número de idosos que podem ter uma indicação cirúrgica, ela é muito maior por causa desses avanços recentes, né? E o idoso, pelas alterações fisiológicas que ele tem, eu tenho que tomar um cuidado maior com ele, tanto no pré, no intra e no pós-operatório, porque o meu objetivo é o quê? Ter menor mortalidade, ter maior qualidade de vida. E o principal, o idoso que interna tem que ser o idoso que vai embora sempre que possível, né? Porque esse que é o nosso intuito de melhor resultado cirúrgico do paciente idoso.